Bom, agora vai. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, saudações renováveis. É madrugada, agora do mês de junho, não sei o dia exato e nem quero errar, então prefiro nem citar. Mas eu estava estudando aqui numa revista eclesiástica sobre mutualidade. Recomendo. Pesquisem, estudem, precisamos praticar. Mas nessa revista tinha lá no seu texto básico um texto bíblico, e quando eu fui procurar na Bíblia Online esse texto bíblico para poder compreender um pouco mais e me aprofundar a partir de um entendimento que iria me trazer essa passagem revelada na Bíblia, nesse texto. Mas enquanto eu buscava, eu encontrei uma outra palavra e me foi revelado assim uma palavra para mim muito profunda, muito reveladora e que de alguma forma também está ligado à mutualidade, mesmo que a mutualidade não praticada. E a palavra que eu encontrei que mexeu comigo é 1 Coríntios 7, versículo 15. Porém, ou melhor, mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz. Talvez eu não tenha feito a melhor oração desse versículo agora, mas a revelação é: paz dentro de casa, na família, na parentela, com os vizinhos, com os amigos, nas favelas, nos quilombos, nos bairros, nos municípios e nas cidades, no país de maneira geral. É tudo que a gente mais tem pedido, é tudo que a gente mais tem clamado. E vivemos um momento, de uma falsa sensação de liberdade, de leis pervertidas e introduzidas, que corrompem e deturpam os valores, que destrói. Temos um sentimento de muito mais liberdade, mas na verdade estamos muito mais aprisionados. Estamos muito mais corrompidos, muito mais dentro das caixinhas, muito mais se debatendo, porque nós estamos contra nós. Nossas mentes estão corrompidas contra nós. Nós fomos tirados do que seria um jardim, o jardim do Éden, por conta da corrupção. A gente tem uma sentença de lá para cá, a dor do parto, o alimento do suor do teu trabalho, perder a intimidade com Deus, que isso foi como pode. Na verdade, como pode luz e fé se tornar Lúcifer e do lado do cara, de onde veio essa coisa que corrompeu ele e fez com que ele se corrompesse meia dúzia de anjos com ele para se tornar o que é, e ele está aí corrompendo
o mundo, porque ele sabe que o momento dele está chegando e ele quer levar, já que não pode, contra o Pai, o maior número das criaturas do Pai, que é a imagem e semelhança. A gente não compreende, a gente não conhece, não nos conhecemos e não conhecemos a esse Deus. Precisamos conhecer, porque Ele tem nos revelado coisas grandes e precisamos compreender, e não vamos compreender com a mente corrompida, vivendo dentro de uma caixinha, achando que somos a função que desempenhamos. A função que desempenhamos é parte do conhecimento que acumulamos. Nós somos infinitamente mais do que quem é um pedreiro. Eu sou um pedreiro, você é infinitamente mais. Eu sou um motorista, você é infinitamente mais. Eu sou um advogado, você é infinitamente mais. Eu sou um médico, você é infinitamente mais. Eu sou professor, você é infinitamente mais. Eu sou mãe, eu sou pai, eu sou filho, você é infinitamente mais. A gente precisa compreender isso. Porque talvez buscando e compreendendo a gente consiga alcançar o que Ele planejou para nós. Porque nós não estamos vivendo nada do planejado. Né? E estamos fazendo péssimas escolhas. Né? Nós pecamos, nós erramos, porque quando foi gritado lá atrás, lá, Cristo ou Barrabás, foram os cristãos que estavam ali e gritaram por Barrabás. E hoje parece que estamos reproduzindo o grito, porque a gente está corrompido. Né? Talvez a gente tenha sentido uma pressão, né, no último engodo do qual a gente acreditou, do qual a gente conflitou. Muitos entre nós morreram, né? Houve conflitos entre famílias, entre parentes, entre amigos, por conta dessa questão política, por conta dessa escolha equivocada que é a corrupção da mente, que foram as fake news e tudo que aconteceu. Mas de onde vem tudo isso? A gente precisa parar para refletir, porque é isso. A gente entra um processo louco, como se fôssemos uma engrenagem de um motor que alguém está conduzindo, e a gente não para refletir isso. E muitos de nós, a grande massa dentro da sociedade, somos engrenagens substituíveis. Né? Vocês vão ficar ligados nisso, né? Nós negros, então, e pobre, negríndio, índio negro, né? Nordestino, seja lá, né? Vários diversos irmãos aí. Se a gente não entender que a unidade precisa ser praticada, né? Porque voltando aqui no texto, né? Mas se descrente, cara, se não acredita, se aparta, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, então nós estamos submetidos a uma servidão e a gente precisa despertar para isso, porque é justamente isso que foi revelado e eu posso devagar, eu não quero devagar, eu quero focar aqui na mensagem estrita. Então, servidão, a gente acha que está libertos e estamos vivendo uma libertinagem, muita mentira, muita corrupção, muito engodo, e tem um grupo que diz que temos uma diretriz a seguir. Olha só, essa diretriz está sendo feita há muito tempo lá atrás e existem pequenos grupinhos privilegiados que se acham donos, que se acham reis, muitos deles se acham até Deus e que estão nos conduzindo nessa direção. Mano, dá uma sacada, a gente precisa despertar. Tem pessoas até dentro da igreja que não está acompanhando, não está entendendo que as coisas estão acontecendo. Claro que é o cumprimento, sim, claro, mas de que lado nós estamos, a quem nós estamos servindo? Imagina, para refletir, né? Se esses caras representam o mal que ele vem desenvolvendo, então ele não é de Deus, meu irmão. E você, muitos de nós cristãos, votou, fizemos a diferença no final. Né? E muitos de nós ainda alimentam essa estrutura. Eu não estou aqui para discutir isso, mas eu estou querendo falar da corrupção mental, do engodo que nos impede de compreender a nós mesmos, para a relação conosco, com o outro, com Deus, para poder colher os frutos que são prometidos. Então vivemos coisas completamente diferentes do que poderíamos estar vivendo. No caso aqui, da paz, e não sermos sujeitos à servidão, e nós estamos vivendo sobre a servidão. Eu não sei se tá bom para você, se tá bom para você, cara, legal, ótimo, né?
muito respeito na hora de comentar, sem violência. Estou compartilhando aqui algo que é para que a gente possa refletir, né? Estão tirando todo o melhor de nós, estão deturpando a nossa educação, deturpando as nossas leis, estão colocando filho contra pai, pai contra filho e filho contra mãe. A gente precisa refletir. As previsões não são boas. Você precisa definir o seu lado. Não dá para ficar em cima do muro, que a chapa vai esquentar. E eu posso te garantir que se você parar para refletir no que está revelado aqui, apesar de todas as alterações, né, não tive acesso aos pergaminhos, umas mais, outras menos alteradas, mas ainda assim, se você seguir aqui estritamente, não a partir do que está escrito aqui, mas do que foi revelado a você por Deus, a sua, a minha, a nossa vida vai mudar. Pode mudar, né? O que está para acontecer como o Armagedon, né? O pecado está transbordando, a chapa vai esquentar, a gente não tem como fugir disso. O que está próximo, está na porta, está encostando, né? Mas eu digo que quem tem o conhecimento eclesiástico tem uma vantagem, porque está lá, está tudo aqui, está revelado, está se cumprindo. Mas muitos ainda estão muito enganados até dentro da igreja, então fora da igreja também infinitamente mais, em diversas outras caixinhas. Mas deletem isso, eu acho que o que importa aqui é a revelação sobre o engodo, sobre a corrupção da mente. Precisamos nos libertar. E uma coisa que é dito aqui também é, sobretudo, guarde seu coração. E a gente não consegue guardar o nosso coração se a gente não guardar a mente. E para guardar a mente, precisamos estar fora das diversas caixinhas existentes. Precisamos parar de discursar sem praticar. Na verdade, precisa praticar. Precisamos ser, aceitar o nosso lugar, se for desconfortável, buscar a transformação desse lugar a partir da própria transformação, porque é assim que é, você se transforma, você transforma o outro, e essa transformação leva à transformação do seu lugar. Né? Não ficar sobrevivendo dessa interferência que esse lugar nos traz, que é mal e que é também desenhado por esses que definem o nosso lugar como um estoque humano de peças substituíveis e que vão usando a bel prazer, nos anestesiando com uma história. Vamos contar a história, vamos dar espaço para um na mídia, vamos criar um bonequinho negro, cara, e a gente está morrendo, e a gente está nos presídios, a gente está em situação de rua. Show, bicho, desperta, desperta, desperta e desperta. Acho que é isso, não tenho mais para compartilhar, né? Eu queria que vocês pudessem refletir, voltem lá no início, mutualidade, dá uma refletida sobre, e vamos parar de ficar discussando aí que a gente fala de sororidade, de que a gente não larga a mão, e que isso e que aquilo, mas a gente continua e precisamos assumir isso se vendendo. Muitos de nós, nos diversos ramos, em diversos movimentos, nosso povo se corrompendo por zona de conforto, né? E aumentando a mazela, né? Se tornando um capataz, né? Do senhor de engenho. Não é isso, precisamos ser complementares uns aos outros, precisamos dialogar, precisamos relacionar e quebrar, por exemplo, o que não existe, porque isso também é dividir para dominar, né, que é esse conflito entre negros e brancos. Cara, o branco não está caçando o branco, o pobre, para levar ele para uma zona de conforto, né? Isso é uma teoria, isso é um discurso que nos separa, mano. E infelizmente tem muito de nós também que, cara, tá com o pensamento corrompido, vendido contra nós, e tá cagando e andando pro semelhante da cor, meu irmão. Entendeu? Então é uma outra maneira de segregar. E aí vem os ricos e pobres, e aí vem por marcas, por estilo, por modismo, por padrões de comportamento. Bicho, deleta tudo, mano. Deleta tudo. É para ser orgânico, ser humano.
ponto, né? Isso aqui, um amigo que foi para São Paulo que me deixou, mas é isso, o importante é estar vestido, cara. Isso aqui não vale nada, vale nada. Essas marcas, essas coisas escrotas que nos mantêm escravos, corrompendo a nossa mente para consumir os produtos dele. E nos afunilam na lama, nos deixam doentes para que a gente consuma os produtos deles, né? Deturpam o nosso conhecimento para que nós possamos ser estoque humano deles. Bom, eu quero liberdade, é isso, né? Isso eu quero liberdade, vou dizer para vocês. Sem ele, não tem. Acho que até aqui nos ajudou o Senhor. Saudações renováveis, que Deus nos abençoe e a gente vai falando. Eu